Alô pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula do Estúdio A3D e dessa vez a gente vai aprender a trabalhar com as splines. São linhas especiais aqui da barra de ferramenta de desenho. Vamos nessa? Bom, o que são splines? Primeiro, eu desenhei alguns pontos aqui para a gente fazer uma comparação. Vamos voltar lá na primeira aula de linha. Linha, ponto, ponto. Vamos seguir aqui. Muito bem. Então, segmentos de linha, cada uma separada da outra, cada um é um objeto, ok? Temos 9 objetos aqui. Vou mudar a cor aqui e vamos desenhar uma polyline agora. Polyline, clica, clica, aparentemente, mesma coisa, mesmo formato, só que a polyline é um objeto somente, tá? E a tal da spline, para que ela serve? Ela é uma linha, vamos chamar assim de uma linha orgânica, tá? É como se fosse um desenho à mão, mas ela vai concordando com as curvas de acordo com os desenhos que a gente vai colocando aqui. Olha que legal, tá? Vou estender ela até um pouco mais para cá, para vocês entenderem. Então, ela trava naquele ponto, é como se fosse, imagina uma linha, um fio de arame, que você prende ele nesse ponto, e de acordo com o que você mexe aqui, ele mexe o resto. Aonde está preso, mas o resto ele vai se moldando aquilo que você está clicando, tá? Ao final dela eu tenho a opção de fechar, tá? Close, como se fosse a própria linha ou a própria polyline. Então ele fechou e aqui já fazendo a concordância. Vamos colocar uma outra cor aqui, um amarelinho. O amarelo não deu muita. Vamos colocar aqui o magenta. Muito bem. Então temos a linha, uma polyline e essa spline. Então, olha como ela se comporta em relação aos pontos. Então ela é uma linha que vai se adaptando ao caminho. Quando você clica em cima dela, você tem esses pontos, tá? Que você também pode mover do mesmo modo que você movia a polyline. Você pode, espera um pouco, ele fica vermelhinho, aparece aqui, você vem, adiciona um ponto. Ó, se eu adicionar um ponto muito louco aqui, ele vai dobrar. Imagina que isso é um fio de arame, tá? Que você vai dobrar aqui. Então, eu vou colocar um ponto um pouco mais para dentro. E ela vai se adaptando. Eu também posso remover os pontos. E no começo e final dela, ela tem um triângulo aqui de cabeça para baixo, que você pode clicar nele e ela vai transformar a spline em dois tipos, uma fit e a outra control vértices. Qual a diferença? Essa que a gente desenhou é a fit. Fit significa ajuste, ajustar, ela vai se ajustar a cada ponto. Os control vértices, ela vai criar esses vértices como se fossem os pontos de concordância, vamos dizer assim, tá? Então, se eu clicar aqui, você vê que ele tem uma força aplicada a ela, mas não exatamente naquele ponto, como é no fit point, tá? Então, aqui eu vou, como se isso fosse um ímã, imagina isso. Tá? Que eu vou clicando aqui, ele vai deformando
a minha linha e assim eu chego no desenho mais próximo daquilo que eu quero. Quando eu dei a aula do arco, a gente até fez um desenho parecido com esse. Tá? O arco ele tem a concordância perfeita entre um e outro, e isso aqui ele é mais a mão livre mesmo, tá? Então essa concordância aqui é até meio que forçada uma da outra aqui. E quando você pega isso, lembra do Ctrl? Você pode fazer o Ctrl aqui e refinar os vértices, remover os vértices, adicionar os vértices, tá? Então esse Ctrl aqui ele funciona como se fosse na própria Polyline. Vamos voltar ela aqui para Fit Point. Então se eu clico aqui, dou um Ctrl, ó, eu estou criando um novo vértice. Se eu clicar de novo, eu estou deletando esse vértice. Cliquei de novo, ó. Então vou clicar aqui, vou clicar mais um vértice para cá. Aqui eu vou clicar Ctrl com o teclado, mais um vértice para lá. Isso aqui ficou ruim, posso remover, tá? Então, a não ser que você queira fazer uma coisa desse jeito aqui, passando por cima do outro, não faz sentido nenhum o que eu estou fazendo aqui, mas só para mostrar para vocês que ele vai como se fosse um rabisco. A gente usa isso aqui para quê? Para fazer caminhos, para fazer desenhos mais orgânicos. Deixa eu voltar aqui, porque senão não faz sentido. Então, esses pontos que a gente tem entre cada um deles, eles são os pontos de vértice e com eles eu posso ter ainda algumas modificações. Bom, vejam agora a diferença se eu for desenhar uma spline, ao invés do método Fit, eu já desenhar ela no método Ctrl Vértices. O que vai acontecer? Eu vou clicar aqui e ele não vai desenhar ela exatamente no ponto, tá? O que acontece? Esses Ctrl Vértices são os pontos de concordância da curva e são os pontos de tração dessa corda. Então, olha que diferença que dá quando a gente desenha direto com ela. Se eu clicar aqui, os pontos de controle do vértice estão exatamente onde eu cliquei, mas ela não vai ser desenhada onde eu cliquei. Nesse caso aqui, os pontos estão fora e ela passa exatamente pela linha aonde eu cliquei. Vejo vantagem nessa, né? Eu acho que todo mundo concorda comigo. Tá? Uma outra coisa. Spline. Tem aqui, ó, degree, significa o grau de concordância dela. Se eu colocar número 1, vamos lá, spline D1 e vou desenhar. O que acontece? Ela vai se comportar como uma polyline, ó. Não vou nem para o final, tá vendo? O grau de concordância dela, a força de tração dela aqui é nada. Vou deletar spline degree 10 e vamos desenhar para ver o que ele vai fazer. Olha isso. Então essa mesma aqui e essa mesma aqui. Vocês podem perceber que quando eu tenho a spline no método Ctrl Vértices, eu tenho o grau, que eu acabei de explicar para vocês, e o objeto. Esse objeto aqui é para transformar uma polyline que já está transformada, vamos dizer assim, numa spline. Ela tem, nas polylines, elas têm um modo que elas imitam uma spline.
tá? Isso é uma coisa que eu explico para vocês depois. Uma coisa um pouco mais avançada, isso aí vai estar na aula de modificação das polylines. Você cria uma polyline e faz ela se comportar como se fosse uma spline. Então, esse tipo de polyline, você vem aqui em objeto, clica nela e ela vai se transformar numa spline de verdade, tá? Não se preocupe com isso agora. A gente estava falando do método. O método de control vértices, ele tem esse degree, que é a graduação, o grau de força que ele faz essa tração na linha. Se você mudar para control points, ou melhor, o método fit, né? Método fit, ele já não tem mais o degree, ele tem os nós, tá? O tipo de nós aqui. Façam um teste aí e verão que muda muito pouco. Quando você muda esse número dos nós aqui, você faz esse desenho e se você alterar isso aí, a não ser que você altere um valor muito absurdo, ele quase que não altera o caminho dela aqui. Ele faz praticamente o mesmo caminho. Então deixa no padrão do CAD e boa sorte, tá? Não precisa se preocupar muito com isso não. Tranquilo? Então, a spline é como se fosse um fio de arame amarrado em pontos específicos e você vai torcendo e ele vai chegando, tá? Vamos fazer a última aqui para a gente fechar. Spline. Então ele está no método fit, tranquilo. Eu vou clicar aqui, aqui, aqui e aqui. E ele tem algumas opções aqui, ó. A tangência do final, tá? Primeiro eu vou dar um close, ó. Tem o undo, é claro, né? O entra, como se fosse aquela polyline, você vai desfazendo cada ponto que você clicou, tá? O close, ele vai fechar a sua spline, muito bem. Depois, spline, você faz isso, 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 isso. E ao invés de você fechar, tá? Você faz o final de tangência dela. Para que serve isso? O T, ó. Eu posso fazer isso, tá? Então você vê que ela muda a tangência dela aqui, ó. Se você não clicar em local nenhum e simplesmente der um Enter, ela vem e faz a tangência reta aqui, tá? E depois L de tolerância, tá? Olha que legal. Você vai modificando ela à medida que você vai mexendo com o mouse. Então é como se você deixasse uma tolerância muito grande. Então qualquer movimento que você faça, ela deforma muito, tá? Então vamos de novo colocar a tolerância de 1 aqui, normalzinho, senão ela vai sair muito dos pontos. Ok? No final dela, então o último ponto que você clica, você pode clicar ele para dentro, clicar ele para fora. Tranquilo? É isso aí. Dá uma olhadinha também no Rumble. A gente vai colocar todos os vídeos aqui do YouTube lá no Rumble. Dá uma força lá para a plataforma. Está crescendo bem, tá muito legal. Espero vocês lá ou aqui mesmo no YouTube. Um abraço e até mais.